Só tenho a agradecer e vamos juntas, porque eu não te largo, não. Samira, eu queria primeiro que você apresentasse, né? Falar aí um pouquinho do seu trabalho, quanto tempo que você tem de profissão. E falar assim, como que era antes os seus atendimentos em questão de ritmo, pessoas, como que era, qual que era o seu desafio, assim? O que que mudou desde de início, né? O antes e o agora. Meu nome é Samira, né? Eu sou nutricionista. Eu sou formada já há 17 anos e eu atendo na área clínica de atendimento há 15 anos. Então, desde então, corro atrás, faço atendimento voltado para o emagrecimento, me especializei em emagrecimento. Depois eu fiz outra especialização em pós-graduação, na verdade, em comportamento alimentar. Então, o meu foco hoje é esse, né? Emagrecimento, comportamento alimentar. Trabalho mais com o público de mulheres, não que eu não atenda homens, mas o meu público maior é mulheres, mulheres acima de 35 anos, né? Que tá com esse foco de emagrecimento, que tem problemas emocionais relacionados, emocionais e comportamentais relacionados ao emagrecimento. E assim, antes de te conhecer, eu já não estava muito satisfeita, né, com os resultados em relação financeiro. Eu sempre tive a agenda muito cheia, sempre trabalhei muito, mas eu não tinha o retorno, né, o retorno que eu sempre almejei como profissional financeiramente. Então, assim, eu trabalhava muito, muito mesmo, tipo 12, 13 horas no dia, agenda lotada, mas o retorno financeiro não era o que eu queria para mim. Mas também eu sempre tive aquela crença, né, de cobrar barato para ter a agenda cheia. E Uhum. aí eu sempre estudando, porque a gente sabe que curso, né, curso de pós-graduação, especialização, curso de extensão, tudo isso gera custo, né? Não é barato, então é um investimento muito alto. E aí eu ficava assim, gente, eu invisto tanto, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho tanta coisa, eu entrego tanto nas consultas, no acompanhamento, no tratamento com o paciente, e eu não tenho assim, o que eu almejo, eu não consigo alcançar a minha meta, né, de retorno financeiro. E aí era muito vago isso, eu não estava bem, não estava feliz, né, com o retorno. É, amo a minha profissão, estava feliz com o que eu faço, sou feliz com o que eu faço, mas eu não estava feliz, satisfeita com o retorno do meu trabalho. E foi aí que você apareceu, né? Eu sempre segui você nas redes sociais, sempre fui sua admiradora como nutricionista. De repente você me aparece, né, como mentora de nutricionista. Falei, gente, essa mulher, eu vou arriscar. E aí eu já estava um pouco também desmotivada com a questão de mentoria. Por quê? Porque eu tinha feito duas mentorias antes, não tinha gerado resultado nenhum, eu gastei muito dinheiro. Tipo assim, o que eu gastei com as duas mentorias dava para me fazer umas 3 pós-graduação. Aí eu fiquei endividada, né? Por quê? Porque quando a gente entra numa mentoria, a gente entra acreditando de que aquela mentoria você vai investir na mentoria, mas ela vai te trazer o retorno para você pagar o que você está investindo. E foi totalmente o contrário. Eu investi, mas eu gerei dívidas. Por quê? Porque não estava gerando o resultado da mentoria. Eu estava no mesmo lugar onde eu comecei. E eu fiquei nesse mesmo lugar. Então eu estava muito desmotivada, desacreditada mesmo com essa questão de mentor e tudo. Aí, quando você apareceu, né, que a gente fez a chamada mesmo de vídeo, que você apresentou para mim o seu trabalho, gerou em mim muita confiança, porque eu já te conhecia como nutricionista, mas, ao mesmo tempo, a sua fala, ela foi diferente. E assim, e uma coisa que veio em mim foi também a questão de você já ser nutricionista. Porque antes os mentores eles não eram nutricionistas, eram mentores de empreendedores. E o fato de você ser nutricionista foi também o que mais me chamou a atenção, porque eu falei assim, gente, ela já passou por tudo que eu passo. Então Uhum. a gente vai falar a mesma linguagem, ela vai entender a minha linguagem.
Então, foi uma das outras coisas. Mesmo assim, lógico que você lembra, foi muito difícil. Foi difícil, não foi simples, né? Tipo, entra pra mentoria, ok. Não, foi depois de um tempinho, né? Tipo assim, foi muito difícil de você me convencer, né? Tipo assim, de eu fechar com você. E uma coisa também que me chamou muita atenção, Dani, que assim, eu falo isso sempre com você, né? É que você não desistiu. Você não desistiu de mim, sabe? Com tudo que eu falava para você, eu não tenho condição, hoje não dá, desse jeito não dá, não sei o quê. E você não desistiu. De vez aí, quando eu achava que você tinha esquecido de mim, você ia lá e me chamava, sabe? E por fim, aí foi assim, juntando tudo isso, eu falei assim: eu vou fazer, vou dar mais uma chance para mim, né? De tipo assim, de acreditar que esse investimento vai trazer para mim o retorno. Ô, menina, eu vou falar. Você falou que você fez duas, né? Porque realmente, quando a gente faz um curso prometendo, né, tipo, aumentar o faturamento, pela terceira vez, então, no seu caso, é compreensível a resistência de você ter entrado, porque, pô, será que agora vai pela terceira vez? Né? E assim, e aí aí tá, eu fui arrisquei. E o mais legal é que acho que na nossa segunda reunião, tudo já mudou, sabe? Mudou totalmente a minha mentalidade, porque eu tinha uma resistência muito grande em relação a aumentar o preço. E você me mostrava, né? Eu acho que você tinha comentado que você já tinha tentado uma estratégia de aumentar preço, só que não deu certo, não foi? Não deu certo, foi. Eu já tinha tentado a estratégia com um dos mentores mesmo, né? Que ele tinha falado. Na mentoria, claro que a gente não vai mencionar nome nem nada, mas qual que era a promessa, assim? Tipo, que você ia aumentar o faturamento? Esse Aumentar o que era, você ia faturamento. chegar... Justamente, aumentar o faturamento, chegar até onde eu estava querendo, né? Na minha meta e tudo. Só que o que acontecia? Que na outra mentoria, eles falavam, mas só que não me dava, como é que eu vou te dizer? Não me dava o direcionamento que eu precisava, que é uma coisa que você faz. Porque, tipo assim, você fala, mas você também passa. Eu não sei te explicar, mas você passa o passo a passo. Entendeu? É como se fosse um quebra-cabeça e você pega as peças e fala assim: olha, você vai pegar essa peça aqui, você vai encaixar aqui. E é exatamente isso, literalmente isso. Você me dava a peça do quebra-cabeça, eu encaixava e dava certo. E tá dando certo até hoje. E eles não, eles só passavam tipo a parte técnica que eles sabem, né? Não sei se é o fato de não serem nutricionista, que é o que eu falei, que talvez não passava pelas mesmas dificuldades como você já passou, você tem essa leitura, você consegue entender o que eu estou querendo dizer, qual que está sendo a minha dificuldade e tal. O seu material, né? Você passou o seu material para mim de atendimento, que eu fiquei assim, cara, essa mulher, ela é muito assim, ela é, tipo assim, de verdade, eu não sei nem explicar. Porque também o que eu senti, teve uma outra mentora também que eu fiz, e aí eu sentia dela que ela não entregava tudo, porque é como se ela tivesse medo de entregar tudo e eu passar na frente dela. A sensação que eu tinha dela era isso. E você não, você entrega tudo. Porque eu não vejo em você medo, eu vejo em você querer que as coisas aconteçam. Tipo assim, um incentivo, não era só aquela reunião motivacional, mas era uma reunião que, além da motivação, de fazer eu acreditar em mim, confiar no meu trabalho, confiar no que eu entrego, né? E valorizar o que eu entrego para que as outras pessoas valorizem, mas também você entrega o material. É o que eu estou falando, você entrega o quebra-cabeça para ser encaixado no lugar certo. E aí, com duas reuniões que nós tivemos, né, tudo mudou. Tudo mudou. No primeiro mês, eu lembro que o meu faturamento era, em média, 8 mil, 6 a 8 mil. Tinha mês que era 4 mil, né? Quando era muito, muito ruim mesmo, um mês que era muito ruim era 4 mil. E variava entre 4
a 8 mil, né, por mês. E aí eu cobrava, eu tinha uma resistência com planos, né? Plano trimestral de consulta e tal. E aí você me convenceu por A mais B que os planos era melhor, né? A melhor estratégia, as reuniões, a forma de receber o cliente na hora que o cliente manda mensagem querendo agendar consulta era muito automatizada. É uma coisa que eu acho que todo nutricionista faz que não tem experiência, que é aquela coisa assim. Eu gostaria de saber, marcar um horário com você e qual o valor da consulta. Aí eu já falava, eu tenho horário. Como é que você fazia antes? Como é que você fazia antes? Aí você Então, eu fazia justamente isso, né? Eu, tipo assim, a pessoa mandava mensagem, aí eu tenho horário dia tal, horário tal, e o valor da consulta é X. Aí a pessoa, então tá bom, muito obrigada. Então, assim, era na sorte, né? Eu não me apresentava, eu não era muito automatizado. Era eu que respondia, mas parecia que era um robô. E aí você me ensinou a conversar com essa pessoa, a me apresentar, né? Até chegar na call, né? Na chamada, para poder falar e tudo. Isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. E assim, hoje, vou colocar aqui a cada cinco chamadas de vídeo, né, que eu faço, eu fecho 3, 4 vendas. Conversão aí está acima da média. Acima da média. É tanto que os meus primeiros meses eu multipliquei a minha renda, né? Eu multipliquei a minha renda. Eu fiquei assim, no primeiro mês eu fiz de 8, foi para 12. E no segundo, terceiro mês, 16. Eu multipliquei, né? E agora a minha meta, que eu ainda tô com você, a minha meta é chegar nos 20K. Né? E eu acredito muito Rapidinho, você vai chegar. No primeiro mês, então, você estava de 6 a 8, aí você aumentou aí mais 4 mil. Mais 4 mil. E aí, no segundo, você foi o dobro, né? Então. Foi o dobro. Foi o dobro. Não, muito literalmente. Bom. A tendência agora, né, associando mais algumas estratégias, é você aumentar muito mais. E quanto que era antes da sua consulta? E como era? E quanto que você cobra hoje? Então, a minha consulta antes, ela era R$ 250 para retorno semanal. Ou seja, eu fazia 4 retornos no mês por 250. Quando a pessoa não queria o retorno semanal, era R$ 200. Então, assim, por exemplo, a pessoa vinha, consultava por 200, aí ela queria um retorno só. Aí era 200. E foi isso aí também uma coisa que você mudou uma chave. Porque quando eu falei isso para você, aí você falou assim, mas a sua entrega é a mesma. O seu trabalho é o mesmo, a entrega sua é a mesma, não justifica você mudar o valor. Você coloca o valor só. E aí eu comecei a cobrar R$ 400 a consulta o mês, né? Mas aí eu fiz o pacote, né, de 3 meses, que sai a 997. Então, sai mais em conta, né, para quem for fechar, e ao mesmo tempo aumenta, né? Aumentou muito a minha renda, né, o meu ticket. E eu me senti muito mais valorizada, porque também a minha meta, ela era o seguinte, a minha meta era, tipo assim, também mudar o meu público. Era Repete um selecionar. pouquinho, porque deu uma travadinha aqui, que alguém ligou. Aonde... Repete, e agora? E aí, dá sequência. Mas aí eu parei aonde? Que eu esqueci. Ai, não sei. Aí você falou assim, antes agora custa 400, depois 997, sendo que antes só cobrava 250. E aí, é isso. Aí continua. Ah, tá. Aí eu cobrava 250 com retorno semanal. Antes Sim. eu cobrava 250 com retorno semanal e 200 para a pessoa que quisesse um retorno só. E aí você também fez essa virada de chave comigo, que você falou comigo uma coisa muito interessante. Você falou assim, mas você não tem que cobrar 2 valores, você tem que cobrar um valor só, sendo que a sua entrega
vai ser a mesma. Você vai estar disponibilizando o mesmo tempo e a mesma entrega. E aí, isso para mim foi uma É igual viração. que eu falo também, quem faz atendimento online, presencial, a pessoa ela cobra, às vezes, né, menos, cobra mais barato um online. Mas a transformação é a mesma, o que vai mudar é o método. Mas se o Justamente. resultado é igual, não tem por que fazer com preços diferentes. Isso mesmo. E isso, para mim, fez toda a diferença. E eu vi, e outra coisa, que eu também estava eu tenho, né? Hoje eu quero selecionar os meus pacientes. Não que eu estou escolhendo quem eu vou atender e quem eu não vou. Mas quando eu falo em ser seletiva, é justamente atender aquele paciente que valoriza o meu trabalho, sabe que valoriza, que não vem para mim por conta de preço, mas por Sim. conta do que ele sabe, do que eu vou mudar a vida dessa pessoa, né? Que eu vou entregar o resultado que ela está buscando. E isso tem acontecido. E eu estou muito satisfeita com isso. Porque, assim, selecionei muita gente. Uma outra coisa interessante é que eu estou trabalhando menos. Muito mesmo. A minha agenda, igual eu falei, eu trabalhava muito, era lotada, mas eu não tinha resultado. Hoje eu trabalho menos e eu tenho um ticket dobrado. Isso para mim está fazendo toda a diferença. Né? Sendo que daqui a, sei lá, um tempo, você pode passar de 997 para 1.200. E também você tem um outro projeto, né, que está para ser validado total, que é o de 2.000, onde é um acompanhamento em grupo, apesar que você já tem. Mas aí A tá. Foda, Deu uma travadinha aqui. mas é porque estão me Voltou. ligando também, peraí. Acho que é porque estão. É por isso também que travou aqui. Eu não estou conseguindo. Não, pode ficar tranquila aí, tá? Não tem problema não. Faz a pergunta, fala de novo. Você falou do A projeto. questão do trabalhar menos. E aí a consulta hoje é 997, mas você pode estar aumentando daqui a um tempinho. Mas também, além do 997, tem a de 2.000, que é o acompanhamento, né? Que é um outro projeto também, que você está estruturando, está validando. Que também a gente está trabalhando em cima, para que, quem sabe, se torna o produto principal, né? A entrega principal. E fale também a questão do método que você tinha de 97. Nossa, eu fico até com vergonha quando eu falo nele, né? Mas assim, eu tinha um Mas grupo é de. legal explorar isso, né? Porque é o que a gente mais tem nas nutricionistas, que fazem um produto barato. Muito que veio na questão do lançamento e tal. Porque lógico que quando você vende um produto, às vezes barato, mas assim, você vende 1.000 por mês e tal, beleza. Agora, geralmente as pessoas fazem um produto barato, né, de 97, mas vendem tipo 10 no mês e gastam uma energia enorme. Aí fale um pouquinho. Então, eu tinha um grupo de emagrecimento no valor de R$ 97,90 e ele tinha duração de 21 dias. Aí eu enviava o plano alimentar, era um grupo de WhatsApp, ficava lotado, ficava cheio. Eu não tinha paz, porque o tempo todo era mulher mandando mensagem, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Nossa, eu não tinha assim, literalmente, eu não tinha paz, né? Mas fazia parte da complementação dessa renda que eu te falei de 6 a 8 mil. Então, assim, nesse grupo de 97, eu tirava dele em média 2, 3 mil, mais ou menos. Um mês que era bom era 3, um mês que era ruim era 2, 1.300, 1.500. E eu achava o máximo, né? Quando eu falei isso com você, você, você falou assim, pelo amor de Deus, sai desse negócio, vamos mudar isso tudo e tal. E assim, essa mudança de mentalidade que você traz, essa clareza, né, na mentoria que você traz, que é a gente se conhecer mesmo como profissional e se reconhecer como profissional e se valorizar. Então, isso mudou totalmente. Hoje, a gente está estruturando, né? Nós duas, você está me ajudando nisso. Eu estou estruturando esse grupo, que é o meu método de emagrecimento que eu criei.
E aí eu estou estruturando ele, valorizando ele, que ele de 97,90, onde podia entrar quantas pessoas quisesse, eu estou colocando o limite, que é no máximo 5 a 10 pessoas, não passa disso, no valor de 2.000. Ou Então, de seja, 97, você foi para 2.000 reais. é, justamente. Aí, assim, e aí, esse método, por exemplo, eu trabalho muito menos, porque eu não tenho aquele mundo de mulheres, né? E eu tenho um método muito mais bem estruturado, eu estou tendo tempo para poder cuidar dessas mulheres. Não está sendo superficial, porque quando como era muita mulher, então acabava que sendo uma coisa mais superficial. Então hoje não, hoje é uma mentoria mesmo. Se tornou uma mentoria para mulheres que querem emagrecer, né? Na verdade. E aí você está me ajudando nisso e tudo. E assim, tá sendo excelente, eu não tenho o que falar, né? De Uhum. resultados. E acaba que você gasta menos, né? Tempo, energia. Porque antes, porque se você faturava aí 2.000, então você tinha um público já que gostava de você, porém de um preço mais barato. Sim, E é aquela coisa, se você oferece para esse mesmo público um produto mais caro, não é todo mundo que vai ter adesão, mas que seja 10%, que seja tipo, uma venda que você faz dessas pessoas que compravam por 97, já paga a energia e o investimento, o gasto, se fosse um grupo maior, então, por 97 reais. Então, essa mentalidade que as pessoas, elas, tipo, elas colocam na cabeça delas que, às vezes, o volume, ele vale do que você se valorizar. Se a gente pudesse treinar nutricionistas e trabalhar por nós, que também é uma possibilidade, ok vender barato, porque aí a gente está delegando a nossa função. Só que como geralmente os nutricionistas é eles mesmos que atendem, então a hora tem que ser valorizada, tendo em vista que o valor da faculdade, mensalidade, é 2.000 reais, em média, né, por mês, fora tempo, fora alimentação, fora o tempo de estudo. Então, a questão do faturamento é muito mentalidade, mas eu falo isso por mim, porque também quando eu me formei, eu não tinha essa visão de, eu quero ser muito bem remunerada. Eu queria, era só trabalhar, né? E aí a gente não tem aquela mentalidade, olha, eu preciso ganhar X, eu quero ganhar X. Ainda não tem, só quer estar ali no campo de ação. Só que aí a gente vai fazer as contas de moradia, de carro, de não sei o quê. A gente vê que não, a gente precisa de uma vida digna, né? Uma é, vez que teve um investimento com os nossos estudos, sem contar com pós-graduação, que muitas pessoas ainda fazem especializações sempre com o intuito de ser mais bem remunerada. A gente precisa de conhecimento, mas conhecimento por conhecimento, a gente já possui conhecimento. E a gente sai de uma faculdade já preparada para atender diversos públicos. Se você quer ser especialista, tudo bem, faz uma pós. Mas no subconsciente, a gente faz a pós para aumentar, para ter um faturamento legal. Só que não é na mesma proporção que você faz uma pós, seu faturamento aumenta. Se não usar de estratégias, posicionamento, se não se atualizar na vida que a gente tem tido, então, que é a rede social, então, se a gente não entende de estratégias, enfim, a gente está muito atrás do que a gente é capaz, né? E aí, quando vê o outro lá na frente e a gente, mas eu tenho mais especialização, eu tenho mais tempo de formado, por que não eu? É simplesmente por não se abrir essa nova possibilidade e fazer o que precisa ser feito, né, de uma maneira assertiva. Conhecimento por conhecimento a gente tem no YouTube, na rede social, é igual dieta, né? Dieta por dieta a gente tem, só que alguém para estar direcionando o que você precisa fazer naquele seu momento, a gente precisa avaliar bem com quem que a gente quer, né, estar sendo o nosso mentor. E claro que
foi usada estratégias, né, para você, mas a outra pessoa, eu vou adequar com outras estratégias, porque cada um está num momento, né? Às vezes já tem pessoas que já trabalham com protocolos, mas tem outra lacuna aí que precisa ser aperfeiçoada, e aí é onde a gente entra para estar melhorando aí essa entrega, para estar ajustando pequenas coisas, mas que essas pequenas que vão ser, assim, chave para aumentar o faturamento de fato, né? Então, assim, é muito legal, a gente tem que adequar a realidade, né, a cada momento que passa, para a gente atingir o que a gente é capaz de receber, né? Porque, pô, é tempo, é estudo, então a gente merece. E, infelizmente, né, a nossa média salarial, a média salarial do nutricionista é R$ 3.000. É É 3 mil muito reais. triste. É muito triste, né? Assim, nem precisaria fazer nutrição para ter uma média salarial aí da categoria. Então, assim, a gente tem que ir contra essa maré. E não é simplesmente alugar uma sala, esperar o paciente chegar, ou então comprar uma bioimpedância. Eu vejo que tem pessoas que, tipo, investem, né, em bioimpedância, que às vezes custa aí 20, 30 mil reais. Mas esquece que é necessário usar uma estratégia, ter um plano de ação e executar, ter um faturamento, e aí sim vai investir em pós-graduação, em equipamento, em melhorar a sala, né? Então, assim, é um trabalho, deixa o dinheiro entrar primeiro, para depois você pensar em que você vai aperfeiçoar, né? Porque a nutrição não é igual, sei lá, não é igual, às vezes, médico, né? Que você forma, você se entra aí para um plano de saúde e o próprio plano te encaminha paciente. O nutricionista tem essa capacidade, sim. Só que a consulta do nutricionista é 1 hora, 1 hora e meia, do médico é 15 minutos. Então, ele divide, né, o volume. Agora, o nutricionista não, né? Então, assim, ele não pode esperar pacientes chegar na porta dele, ele precisa fazer essa ação. Só que aí a gente tem essa questão da mentalidade de, por exemplo, mas pô, por que não chega paciente até a mim? Por que eu não recebo mensagem? Não é assim, você tem que ter o primeiro passo. Você tem que a pessoa, tipo, na nutrição, na vida, na verdade, né? Você não pode esperar as coisas acontecerem, bater na sua porta. Você tem que buscar essa oportunidade. E aí é fazer com que tenha em mãos, né? Então aí a gente vai entender o momento para chegar e falar, olha, você que tem que fazer isso. Às vezes pode ser que seja mais difícil para você, pode ser que demore 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas você tem que ser resiliente, persistente. Porque quando a chave virar, ela vira de vez. Verdade. Né? Então é assim, o que eu vejo muito é a questão de mentalidade, acreditar em você, porque eu falo assim, se você não acredita, não faz nem sentido você iniciar qualquer tipo de trabalho. Então, primeira coisa, você acredita. Porque se você não acreditar em você, fica difícil a gente fazer um trabalho em conjunto. E aí, depois, faz o que tem que ser feito, e aí é colher os frutos, né? Então... uma coisa assim, que a gente conversou nas nossas mentorias, era isso, porque também você me pegou numa fase muito ruim, né? Eu estava numa vibe muito baixa, né? Uma vibe muito... Você foi muito resiliente, porque assim, tem pessoas que passam por N problemas, mas se deixam levar pelo problema e tal. Mas você foi resiliente, assim, que ainda que estivesse passando por situações, você conseguiu, mesmo assim, lidar com os desafios e mesmo assim ter frutos, né? Sim, mas você me ajudava nisso, né? Que você falava assim, não, você tem que... mas você me ajudava a criar metas, né? Igual você fala no grupo, você fala, se você fizer 2 reuniões por dia e tal, eu fico, gente, não é difícil, 2 reuniões no dia não é difícil, né? Uma outra coisa que você também fala, que você até falou aí também, é trabalhar,
Não é ficar sentado esperando chegar a gente perguntando qual que é o valor da consulta. É você correr atrás, é você fazer acontecer, é você gerar conteúdos, né? Eu estava com uma vibe muito ruim, né, no início, e assim, mesmo assim, eu tentava, que você me explicava sobre essa questão da energia, né, como que eu vou passar, o jeito como a gente passa. Se você está autoconfiante, você passa isso para o seu cliente. Se você tá nada confiante, está com medo, você também passa. Então, peraí, você vai primeiro gerar em você essa energia de autoconfiança, de acreditar. Eu lembro que uma vez você me perguntou assim: o seu trabalho, você acredita que ele transforma? Aí eu parei e pensei, eu falei, gente, eu nunca me fiz essa pergunta, mas eu acredito. Aí você falou assim: pronto, acabou. Se você sabe que você vai transformar, que a pessoa vai emagrecer, vai transformar, acabou. Não tem nada que te pare. E isso aí gera uma força para a gente, né? Gerou uma força para mim, sabe? E é isso que vai fazendo você, tipo assim, igual você falou, ser resiliente. Não, eu vou deixar isso aqui de lado e agora eu vou focar nisso aqui, porque eu preciso disso aqui para eu me sustentar. Eu tenho uma filha de 16 anos, eu sou mãe solo. Então, assim, é tudo eu. Então, se eu não correr atrás, eu vou ficar uma nutricionista frustrada com a agenda cheia e só vendo as pessoas que são formadas menos tempo do que eu crescendo e eu me perguntando, gente, o que ela faz que eu não, sabe? Eu tenho experiência, eu tenho prática, mas eu não tenho as estratégias certas, que é o que o mentor faz, né? Era tudo que eu precisava, era de uma mentora mesmo, igual você, que entrega, nossa, cara, tudo que a gente te pede, eu acho que tudo que a gente te pede, gente, eu vou falar para vocês, tudo que pede a Dani, ela tem um link, ela tem uma solução. E quando ela não tem, ela corre atrás. Então, assim, isso é muito bom. Isso gera uma motivação e por trás dessa motivação, uma ação, né? Você agir por conta disso. Igual, às vezes, eu não consigo assistir às aulas, né, o material, mas dia de domingo eu tô lá, eu tô na frente do computador assistindo tudo. E aí, no domingo, na segunda-feira, na semana, eu já começo a colocar em prática. A mesma coisa, tudo que a gente conversa nas reuniões. Então, isso tem feito gerar resultado. Porque, tipo assim, em menos de 3 meses, eu duplicar a minha renda, o meu ticket, não é fácil. Mas o meu posicionamento mudou tudo. Hoje eu faço live uma vez na semana, eu tinha preguiça de fazer live. Eu tenho preguiça de fazer live, mas eu faço live. Olha, só na semana passada, por causa da minha live, de uma live, eu não tinha nenhum agendamento de call, de chamada. Por causa da minha live, eu tive 3 chamadas e eu fechei as 3. Então, assim, são posicionamentos que se a gente for olhar a preguiça, né, a gente achar que aquilo não tem nada a ver, e eu vou falar para você, minha live não dá muita gente, não. Eu tenho 11 mil seguidores, a minha live tem dia que ela dá 7 pessoas, 5 pessoas, mas ela é possível que talvez ela também, sendo gravada, ela acesse pessoas que vão querer, que vão conectar, né? Então, hoje é uma coisa que eu legal não isso faço. aí, porque, Eu não tipo, fazia live. né, fica aí 7 pessoas e tudo mais, e aí mais houve 3 pessoas interessadas e que houve 3 fechamentos. Então, olha isso. Isso. Porque assim, eu faço a live como se eu estivesse dando uma aula para 100 pessoas. Pode ter uma pessoa, mas eu dou como se tivesse 100 pessoas. Eu me preparo para essa live, que era uma outra coisa que eu não fazia. Hoje eu me preparo para a live. Antes eu achava que só o fato de eu ter o conhecimento, eu chegava na live e começava a colocar tudo para fora. Não, a minha live hoje ela tem uma introdução, ela tem o desenvolvimento e ela tem a parte onde eu tiro as dúvidas. As pessoas estão perguntando e eu tiro as dúvidas. Então, assim, eu não fazia live por preguiça. Eu continuo com preguiça e hoje eu faço live. Então, olha que diferente, né? O posicionamento. Eu continuo com preguiça, eu não gosto de fazer live. Eu quero, na hora da live, eu quero ou estar na academia ou estar em casa. Mas eu tiro eu já tenho na minha agenda esse dia da live, né? Ah, legal. E isso aí foi algo que veio de você, né? Que eu nem falei, faz essa live e tal. Foi algo. São coisas que, assim, a gente já sabe, né? Mas que também é legal eu falar, mas que não foi o foco,
e veio de você, né? E isso é mais legal, porque depois que você passa a ter aí um posicionamento e tudo mais, você fica mais autoconfiante e usa criatividade, sua ousadia, para testar estratégias legais também, que às vezes nem é o que eu falo, mas você também tem muito conhecimento aí acerca, né, de ferramentas, estratégias, e pode estar utilizando e deu certo. Porque, assim, na internet tem muitas, faça isso, faça aquilo, a live tem que ser assim assado, o conteúdo tem que ser assim assado. Só que na internet é muito teste, né? Então pode ser que você dá certo fazer live, para o outro pode ser que não, apesar que live a gente tem que ser resiliente, persistente mesmo. E é isso, é testar, deu certo, deu, continua. Não deu certo, não é para você? Então vamos embora para a próxima estratégia e ir testando, né? E é isso. Mas é tipo assim, a mentoria, ela é como se fosse uma sessão, não estou falando assim que é uma terapia, viu? Não entenda como uma terapia. Mas sabe quando você faz a sessão com a psicóloga e a psicóloga não falou nada com você, mas depois da sessão vai vindo as coisas na sua cabeça? Que aí você vai mudando as atitudes? É como se fosse isso. Então, assim, na mentoria, mesmo que você não fale, mas se você vai realmente absorvendo todas as informações, essas informações, ela te transforma. E ela faz você ter um novo posicionamento a cada vez. A cada vez você vai tendo um novo posicionamento. Então, a questão da live foi isso. Por quê? Porque na mentoria, eu percebi que eu não tenho que olhar minha preguiça. Eu tenho que fazer o que eu tenho como as armas que eu tenho. Né? Então, porque às vezes também o que eu vejo também, assim, que acontecia muito comigo e provavelmente acontece com pessoas, né, que tá buscando um mentor, é que às vezes a pessoa ela tá esperando ela ter muita coisa para ela começar a fazer. Então, com a mentoria, eu aprendi que eu tenho que fazer com o que eu tenho na mão. Exatamente. Eu tenho que fazer o que eu tenho na mão. É igual. Comparar, né? Não comparar. Igual quando eu falei com você também, não sei se você lembra, mas que eu falei assim: eu cobro esse valor da consulta porque a região onde eu moro. Lembra que eu falei assim, a região onde eu moro, a região onde é o meu consultório, meu consultório é muito simples e tal, mas assim, você me fez ver que eu tenho que falar, que eu tenho que lutar com as ferramentas que eu tenho, eu não tenho que esperar eu ter um consultório mega legal, numa região mega legal. Então, assim, hoje, como aumentou o meu ticket, hoje no meu consultório eu ofereço uma água numa taça. Isso vai mudando todo o contexto, porque também você vai valorizando. Se você aumenta o valor da sua consulta, você valoriza o que o seu cliente ele tem que ser valorizado também. Não é só aumentar o valor da consulta, mas você também tem que valorizar o seu cliente, o que ele está pagando. Então, hoje eu eu já ofereço uma água numa taça, eu ofereço um chá gelado. Eu não fazia nada disso, eu estava acomodada. Hoje, o meu ambiente ele é climatizado, entendeu? Então, assim, você vai investindo na comodidade, onde vai também trazendo valor no seu trabalho. Que a pessoa chega, ela vê que é um atendimento também diferenciado. E eu achava que primeiro eu tinha que ter tudo isso para depois eu cobrar. E aí eu ficava naquele mesmo lugar. Eu não fazia, mas também não aumentava. Foi totalmente contrário. Eu aumentei a consulta, onde veio a mudança total. A gente tem que fazer com o que a gente tem em mãos, né? Não é esperar com, tipo, o consultório mais top, ou então o cenário top. E eu tinha esse pensamento, né? E aí a mentoria, ela abre a sua mente mesmo. A gente precisa de um mentor mesmo, eu só falo isso. E eu não pretendo te largar, não. Bora lá. Eu fico muito feliz, né, com a sua evolução, parabéns. Né? Obrigada. É aquela questão, hoje você está focando nos 20, mas daqui a um tempo focar nos 30, enfim. Fazer um trabalho aí de acordo e também ser coerente, né? Não é tipo assim, só porque tá na internet a gente vê muita gente que fatura 100 mil, 200 mil e tal, vai faturar dos 8 mil para os 100 mil. Não, vamos ser pé no chão, vamos, né,
8 para 16, 16 para 20, 20 para 25, 30, né? Isso. E aos poucos, e fazendo com o que tem em mãos, e aperfeiçoando aos poucos, e está crescendo cada vez mais. Uma observação aqui antes da gente finalizar é também que a pessoa ela tem que pensar o seguinte. Eu me perdi, eu ia falar uma coisa tão legal aqui, tão importante, eu me perdi. É muita coisa para falar Será que é também. relacionado ao faturamento, de ser realista, pé no chão, faturar, trabalhar? Eu acho que eu esqueci. Não, fugiu totalmente. Pô, era uma coisa legal. Era uma coisa legal, mas depois, se eu lembrar, eu faço um vídeo. Depois que Tá. você postar. Nossa, Não, deu um legal. branco aqui do nada. Dos Deu um seus branco. pacientes, do local. O que você falou aí da região é muito legal, porque é uma dor comum de quem mora no interior. É tipo, mas os meus concorrentes, a consulta na região é 150, que acontece isso muito. Só que a gente está na internet, né? A gente às vezes não, tipo, a gente pode acessar pessoas de outra cidade, de outro local, e não ter a referência da região. Mas mesmo que tenha a referência da região, da mesma forma que eu já atendi pessoas com essa dor do tipo, os meus concorrentes, eles são mais baratos. Você imagina assim, eu já atendi pessoas que falam, olha, a minha consulta aqui na minha região, ela é uma das minhas mais caras. E aí eu faço uma pergunta, por que não? Não poderia pensar dessa forma? Ao invés de se comparar, se nivelar por baixo, por que também não pode se nivelar por cima? Sim. Por que você não pode ser essa exceção? Porque, assim, para você se sobressair na vida, você tem que arriscar. E você tem que se nivelar por alto. Por que não você? O que você tem de diferente para aquele que já está se posicionando com um valor mais caro? Então, assim, falta muita coragem, né? Muita. Enfim, a gente tem que ser ousada. Ousadia, isso mesmo, verdade. E ser corajosa, né? Porque, não, mas isso dá errado, mas isso dá certo, né? Então, e tem que testar, porque não é porque eu estou falando que vai dar certo, vai ser sempre o resultado do teste. E na internet, lidar com questões não é exato, não é uma matemática. A gente está lidando com pessoas. Então, só que você tem que testar, sabe? Tem que testar, tem que se arriscar, e confiar em si próprio. E fazer aquilo que o coração arde, né? Sim, Porque sim. não é porque eu estou falando, não é porque fulano, não, é aquilo que está dentro de você. Lembrei que eu ia falar. Uma coisa muito, muito legal, muito importante também frisar, Dani, é que tudo isso que eu disse, né, dos meus resultados, foi orgânico. Eu não fiz patrocínio, não fiz nada, foi tudo orgânico. Não tinha ninguém para me ajudar, assim, fazer post, tudo orgânico, tudo foi eu, sabe? Foi tudo orgânico. Então, assim, às vezes a pessoa também acha assim, mas fez patrocínio, investiu em tráfego pago. Não. A ideia do tráfego pago está vindo agora, né? Que você está me incentivando. Mas até então foi orgânico, porque foi uma das coisas que eu falei com você, né? Que eu falei assim: olha, eu não tenho dinheiro. Eu tô com dívida e eu não tenho dinheiro para fazer nada. Porque os outros mentores, eles praticamente assim, colocavam uma faca na minha garganta para eu poder fazer patrocínio, que eu tinha que patrocinar, que eu tinha que fazer tráfego pago. Então eu só ia injetando dinheiro, injetando naquela crença de que ia ter o retorno. E não, dessa vez foi tudo o contrário, foi tudo diferente. Sabe? Legal, isso é importante Isso também mesmo. é. A gente frisar, porque é claro que com o tráfego você vai acelerar seu resultado. Não que o tráfego seja o carro-chefe, porque se você. Porque assim, o tráfego você vai só acelerar o acesso do interessado até você. Então, assim, veja que você tem ainda
um potencial que ainda não foi explorado, e a tendência, fazendo uma boa execução, é gerar mais resultados ainda. Poderíamos Justamente. já ter iniciado com tráfego, mas a gente precisava fazer, tem em mãos, né? Não tem Isso. o dinheiro, então vai criar alguma estratégia para você fazer vendas sem ter que usar o tráfego. Ah, agora já vendeu? Tem o dinheiro? Agora já é o momento de você estar acelerando aí o processo. Que, inclusive, porque a gente ainda nem melhorou seu posicionamento, questão de arquétipo, os conteúdos estratégicos. Então, quando tratar essas questões, aí a gente, né, vai contratar aí um gestor. Você também pode fazer de forma manual, mas para acelerar mais ainda, aí você contrata para ter essa previsibilidade, para estar sempre pessoas te chamando de forma mais automatizada, com mais previsibilidade. Então, ainda é uma área que não foi explorada e que, com certeza, vai te gerar mais frutos ainda. Sim, Né? com certeza. É o que eu penso em relação à minha mentoria, né? De estar investindo para poder valorizar e trazer pessoas para a minha mentoria do meu método de emagrecimento. Sim. Não, legal demais. Inclusive, a gente tem que olhar isso, essa questão do tráfego. Mas melhorar o posicionamento, os conteúdos estratégicos, para quando a pessoa chegar, ela acessar aquilo ali, né, de uma forma mais assertiva, ter maior interesse, e aí, através da sua condução, aumentar a conversão. Aliás, continuar nessa métrica que você está indo, que tá muito bom. Se a cada 5, né, você fecha 4, tá bom demais. Justamente, tudo orgânico. Parabéns. Mas é isso, Samira, quero te agradecer por essa participação aí, muito sucesso para você, para nós. Obrigada. Vai acelerar muito, porque, olha, tem essa questão aí do tráfego que é muito importante, então, acertando a mão, você vai ter um resultado muito legal. Obrigada, só tenho a agradecer e vamos juntas, porque eu não te largo, não. Pode deixar, pode contar comigo. Então, um beijo para você, ótimo dia aí, a gente vai se falando. Tá bom, beijo. Um beijo, com Deus. Tchauzinho. Com Deus, tchau, tchau.